Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Evangelho da Casa Espírita Eurípides de Barçanufo, da cidade de Franco da Rocha. Vamos, nesta oportunidade, agradecendo a Deus e a Jesus por estarmos reunidos através deste abençoado canal. As reflexões de hoje têm como tema verdadeira pureza, mãos não lavadas, que está no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os que têm puro o coração. Então, os escribas e os fariseus, que tinham vindo de Jerusalém, aproximaram-se de Jesus e lhe disseram: Por que violam os teus discípulos a tradição dos antigos, uma vez que não lavam as mãos quando fazem suas refeições? Jesus lhe respondeu: Por que violais vós outros o mandamento de Deus para seguir a vossa tradição? Porque Deus pôs este mandamento: honrai a vosso pai e a vossa mãe, e este outro: seja punido de morte aquele que disser a seu pai ou a sua mãe palavras ultrajantes. E vós outros, no entanto, dizeis: aquele que haja dito a seu pai ou a sua mãe: toda oferenda que faço a Deus vos é proveitosa, satisfaz a lei, ainda que depois não honre nem assista a seu pai ou a sua mãe. Tornam assim inútil o mandamento de Deus pela vossa tradição. Ou seja, não adianta fazer oferendas a Deus se não assistir o meu pai ou a minha mãe, se não der assistência ao meu próximo, aqueles que necessitam. E Jesus continua: Hipócritas, bem profetizou de vós Isaías, quando disse: Este povo me honra de lábios, mas conserva longe de mim o coração. E em vão que me honram, ensinando máximas e ordenações humanas. Depois, tendo chamado o povo, disse: Escutai e compreendei bem isto. Não é o que entra na boca que macula o homem. O que sai da boca do homem é que o macula. O que sai da boca procede do coração, e é o que torna impuro o homem. Porquanto do coração é que partem os maus pensamentos, os assassínios, os adultérios, as fornicações, os latrocínios, os falsos testemunhos, as blasfêmias e as maledicências. Essas são as coisas que tornam impuro o homem. O comer sem lavar, sem haver lavado as mãos, não é o que o torna impuro. Então, aproximando-se dele, disseram-lhe seus discípulos: Sabeis que, ouvindo o que acabais de dizer, os fariseus se escandalizaram? Ele, porém, respondeu:
Arrancada será toda a planta que meu Pai Celestial não plantou. Deixai-os, são cegos que conduzem cegos. Se um cego conduz outro, caem ambos no fosso. Está em Mateus, capítulo 5, versículos de 1 a 20. Enquanto ele falava, um fariseu lhe pediu que fosse jantar em sua companhia. Jesus foi e sentou-se à mesa. O fariseu entrou então a dizer consigo mesmo: por que não lavou ele as mãos antes de jantar? Disse-lhe, porém, o Senhor: vós outros fariseus pondes grande cuidado em limpar o exterior do corpo e do prato. Entretanto, o interior dos vossos corações está cheio de rapinas e de iniquidades. Insensatos que sois! Aquele que fez o exterior, não é que fez também o interior? Esta passagem está no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículos de 37 a 40. As palavras de Jesus nestas colocações que acabamos de ouvir, que encontram-se nos Evangelhos de Lucas e Mateus, foram proferidas aos fariseus, que tinham por costume a valorização dos cultos externos, dos cultos exteriores, desprezando os mandamentos de Deus. Iludiam-se, julgando-se quites com Deus ao praticá-los. Como, por exemplo, o ato de lavar as mãos antes das refeições. O ato de lavarmos as mãos antes das refeições é um ato de higiene e não de salvação. E Jesus então aproveita a oportunidade para ensinar que a salvação ou a condenação não está neste ato, mas sim nas boas ações, no caráter de cada um. Devemos trazê-las ao nosso aprendizado, pois cabem aos dias atuais, assim como nos explica Kardec com as seguintes palavras: verificou-se o mesmo com a doutrina moral do Cristo, que acabou por ser atirada para segundo plano, donde resulta que muitos cristãos, a exemplo dos antigos judeus, consideram mais garantida a salvação por meio das práticas exteriores do que pelas da moral. É a essas adições feitas pelos homens à lei de Deus que Jesus alude quando diz: arrancada será toda a planta que meu Pai Celestial não plantou. Então nós compreendemos que não são as práticas exteriores que nos aproximarão do Criador, mas sim a prática da moral ensinada no Evangelho. A nossa evolução ela está agregada ao esforço da mudança, ao esforço da reforma íntima. Com essas palavras, estamos sendo alertados quanto ao valor que se dá aos cultos externos, deixando em segundo plano o verdadeiro ensinamento. O cuidado que devemos ter em não adaptar os ensinamentos do Pai
ao estilo de vida que gostamos de levar, no intuito de aliviar a nossa consciência e de nos enganarmos. E sim, a maneira como conduzimos nossas vidas é que tem que se adequar ao Evangelho. Então, não é o Evangelho, não são os ensinamentos do Cristo, não é a lei de Deus que tem que se adequar ao nosso modo de vida, mas somos nós que temos que nos esforçarmos para nos adequarmos à lei de Deus. O último parágrafo trata da religião e é feito as seguintes colocações. O objetivo da religião é conduzir o homem a Deus. Ora, este não chega a Deus senão quando se torna perfeito. Então, o homem ele só vai aproximar-se de Deus, tornar-se mais próximo de Deus, quando ele tornar-se perfeito. Porque Deus é a perfeição. Logo, toda religião que não torna melhor o homem não alcança o seu objetivo. Toda aquela em que o homem julgue poder apoiar-se para fazer o mal, ou é falsa, ou está falseada em seu princípio. Tal o resultado que dão as em que a forma sobreleva ao fundo. Nula é a crença na eficácia dos sinais exteriores, se não impede que se cometam assassínios, adultérios, espoliações, que se levantem calúnias, que se causem danos ao próximo, seja no que for. Semelhantes religiões fazem supersticiosos hipócritas, fanáticos, não, porém, homens de bem. Então, o objetivo das religiões é trazer a mensagem do Evangelho sem invenções, sem distorções, simplesmente da forma como ela é. A mensagem do Evangelho é uma mensagem transformadora. É a única capaz de transformar os homens, de conduzi-los para mais próximo de Deus. Temos como exemplo de mudança Paulo de Tarso, que quando preso às crenças externas, era um perseguidor da obra do Cristo. Até que a caminho de Damasco, ao ouvir a voz do Cristo, ele desperta. E começa então a sua jornada, a sua mudança interior. Ele começa a entender a verdade. Sua vida se transforma, não somente em palavras, pois era um grande orador, mas sim em suas ações em prol da causa do Cristo. E Kardec conclui este tema com as seguintes palavras: não basta se tenham as aparências da pureza. Acima de tudo, é preciso ter a pureza do coração. O Evangelho de hoje nos convida a deixarmos as aparências, a purificar nossos corações e retomarmos a estrada com o Cristo. Graças a Deus. Vamos então, neste momento,
fazer as nossas vibrações. Vamos elevando os nossos pensamentos no Divino Mestre e com muito amor vibremos luz, paz e saúde ao planeta Terra e a toda a natureza que propicia a nossa passagem de aprendizado no planeta. Vamos vibrando muita luz, fé, coragem e entendimento aos nossos irmãos que estão passando pela prova da enfermidade, seja pela Covid-19 ou outra enfermidade. Vibremos pela união e reajuste familiar, que o perdão e a compreensão não falte nos lares. Vibremos pelos trabalhadores e pelos nossos irmãos que encontram-se desempregados. Vibremos pelos nossos irmãos que trabalham nos hospitais, nas UBSs, nas UPAs, cuidando dos enfermos que lá se encontram. Que eles se fortaleçam a cada dia na fé. Que eles se fortaleçam na esperança de dias melhores. E continue a desenvolver um trabalho de dedicação e amor aos nossos irmãos que necessitam. Vibremos pelos nossos irmãos que vivem as provas de viverem pelas ruas. Vibremos pelas nossas crianças, pelos jovens e idosos do planeta. Vibremos por todos os governantes do planeta Terra, desejando que eles governem com amor, que eles governem pensando em seus governados, que as suas decisões sejam intuídas por Deus e por Jesus. Vibremos pelos nossos irmãos que encontram-se encarcerados. Vibremos pela solidariedade e respeito entre as pessoas. Vibremos por aqueles nossos irmãos que estão retornando à pátria espiritual e que seja um retorno de paz, um retorno de alegria, um retorno com consciência e clareza e aceitação. Vibremos por aqueles espíritos que estão retornando ao planeta Terra para mais uma oportunidade de aprendizado. Vibremos pelos nossos familiares, por nossos amigos, nossos colegas de trabalho, por nossos vizinhos e por aqueles, sejam eles encarnados ou desencarnados, que consideram-se nossos inimigos. Vibremos pelo nosso lar
E com a permissão de Deus e de Jesus, vibremos por nós mesmos, para que possamos despertar para as verdades espirituais e assim enchermos-nos de coragem e confiança para fazermos as mudanças necessárias. E vibremos também resignação e compreensão para aceitar o que não pode ser modificado. E com os nossos pensamentos entrelaçados na fé e no amor do Cristo, vamos fazer a oração que Ele nos ensinou e dedicar as vibrações dessa oração aos nossos irmãos que encontram-se desanimados e sem expectativa em relação à vida. Que estas vibrações restaure a fé e a confiança de cada um deles. Que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Agradecemos também a Jesus, a Maria de Nazaré, aos nossos anjos de guarda, por todas as bênçãos, por toda a proteção, por todo o amor, por todo o carinho que eles têm por cada um de nós. Gratidão por nos conduzir através da nossa intuição aos caminhos do bem. Que assim seja. Que a doce paz do nosso amado e querido Jesus esteja hoje e sempre com todos nós. Um grande abraço a todos e até o próximo Evangelho, se assim for permitido por Deus e por Jesus. Graças a Deus.